Bom, muito boa noite a todas as famílias. Eu sou Júnior, terapeuta, consultor em dependência química. Hoje mais uma noite, quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, né? Estamos chegando ao final do ano. Primeiramente, gostaria de agradecer a todas as famílias que acompanham, né? As famílias lá da comunidade Estrela da Manhã, as famílias do WhatsApp lá do Visão de Esperança, as famílias que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube, as famílias que nos acompanham lá pelo Instagram, no Instagram Eu Quero Viver, que é um projeto de vida que conta um pouco da história do Júnior e do Júnior hoje como terapeuta, né, consultor em dependência química e trabalhando nessa missão aí sobre salvar vidas, né, resgatar vidas, trazer nova esperança às famílias que ainda sofrem. Então vamos lá, família. Hoje, nesse 12º princípio básico, o compensador, a semana passada vale relembrar, né? Primeiro, antes de mais nada, se inscreve no canal, compartilha, envie para as pessoas no WhatsApp, pelos grupos de Amores e Gente aí pelo Brasil inteiro. O objetivo é fazer com que as pessoas, né, cheguem ao máximo de pessoas essas orientações semanais, tá bom? Visando sempre uma recuperação, visando sempre uma mudança de vida é importante, né? Então, conto com a colaboração de vocês, conto com a ajuda de vocês, com o carinho, com o amor. Muito obrigado realmente pelas mensagens que as pessoas me mandam às vezes no particular, né, pelo Instagram ou pelo WhatsApp. E vamos lá então. Na semana passada nós falamos do enfoque eu, né, entendendo que eu preciso ser prioridade. E aí nessa segunda semana chegamos dentro do princípio compensador, falarmos do enfoque eu e o outro. E a importância de você entender que amar o outro não significa fazer dele o centro do universo. Isso, muitas vezes, nessas relações conturbadas que as famílias acabam vivendo ou crescendo, né, por conta da adicção, da dependência química, do alcoolismo de algum ente querido, as pessoas elas vão começando a se descaracterizar para sempre levar o outro. Ou seja, muitas das vezes até mãe, pai, esposa acabam anulando os seus pensamentos, anulando aquilo que ela realmente acredita ser importante fazer por conta desse seu filho, desse seu marido, dessa pessoa que tem problemas com drogas, né? E aí ela ama tanto o outro que ela coloca o outro, né, tentando absorver tudo dessa pessoa ou tentando trazer para ela a responsabilidade da vida que ele não consegue ter. Os problemas quando tem e ele não consegue resolver, a família tenta trazer para perto. Então coloca o outro como o centro do universo. E aí, onde que está o problema, Júnior? Onde que está o problema? Pô, eu amo meu filho, ele preciso salvá-lo. Sim, mãe, sim. A senhora precisa salvá-lo. Mas a senhora não pode colocar ele como o centro do universo, porque senão você pode correr o risco de não estar o apoiando realmente, e sim facilitando para que ele permaneça dentro da doença, dentro da dependência. Como assim? Se a senhora, olha o princípio que ele fala, compensador, vive nesse pensamento de cobrança. Poxa vida, eu acho que eu poderia ter dado mais atenção para meu filho. Poxa vida, se lá atrás eu tivesse prestado atenção nele. Então, sabe, essa sensação de que você, família, está devendo, isso de alguma forma exerce sobre você uma carga emocional muito grande. E esse dependente químico, que uma das características da dependência química, tá, é essa manipulação, articulação, né, no qual o dependente químico ele adquire traços de defeitos de caráter tão grandiosos que ele cria essa capacidade de interpretar as suas reações, interpretar as suas emoções. E ele está sempre um passo à frente. Quando a senhora acha que está fazendo certo, ele está ali te manipulando, te enganando, e você mais uma vez caindo na articulação, na manipulação, achando que você possivelmente está ajudando, mas na verdade você está só compensando. Ou, em outras palavras, facilitando para que essa pessoa permaneça dentro do uso de drogas. Então, não colocar o outro como centro do universo é a primeira coisa que você precisa fazer para entender todos os movimentos que são importantes. Olha lá, amar o outro não significa fazer dele o centro do universo, já falei isso, e porque isso diminui o valor de nós mesmos. Ou seja, a partir do momento que você fica colocando só esse seu filho, ou marido, quem quer que seja, como o centro de tudo aquilo da sua vida, você começa a parar de gostar de olhar para você,
se anulando muitas das vezes, deixando de ter o cuidado importante com a sua vida, e aí você dificilmente vai conseguir cuidar do outro. Porque uma das coisas mais importantes que eu vejo dentro do amor exigente, sabe o que é, família? Quando você, família, começa a entender que o processo é de fora para dentro. Ou seja, se você quer realmente ajudar alguém, cuide-se de si mesmo. Entenda os seus movimentos, perceba os seus comportamentos, perceba o que você tem feito por outro. Será que de alguma forma você tem ajudado ou facilitado? Será que de alguma forma você tem se anulado, né, para que o outro se sinta à vontade? Porque daí, posso dizer para você, mãe, você pode até ficar bravo comigo, hein? Mas não vai estar ajudando. Nem a senhora, nem esse seu filho. Olha lá. E tá aqui o encarte, né, do mês de dezembro do Amor Exigente. Porque daí, quando você se diminui para valorizar o outro, você se torna facilitador, tornando-se vítimas da manipulação, articulação e do desrespeito. Ou seja, as relações entre você, familiar, e você, esse ente querido que sofre com as drogas, começam a ter relações tóxicas, relações que geram desconfortos, a pessoa começa a aceitar aquilo que que antes ela não aceitava, tolerar aquilo que antes ela não tolerava, começa a se abster de algumas coisas só para não criar desconfortos com essa pessoa. Então, de alguma forma, ela entra no jogo da manipulação, da falta de respeito e começa a viver uma vida assim. E ela sofre com isso, viu? Sofre com isso, tá? Isso é importante dizer. Por medo da rejeição, ou seja, lembra que eu falei da cobrança lá do passado? Que você, mãe, você, pai, muitas vezes sofre porque você acredita que você falhou. Aí você começa a dizer, mas tá bom, ele tá aí, tal, ele tá tentando. Será que ele tá tentando? Ou ele tá só ganhando tempo? Ou ele tá só articulando? Ou ele tá só mentindo, enganando você e a senhora tá achando que ele tá querendo e não tá, né? Promessas, promessas e promessas. Não, hoje foi a última. Não, mas amanhã vai ser o último dia. Mas eu prometo que nunca mais. Aí você lá com aquele sentimento de culpa, o medo da rejeição, mas assim, será que se eu falar assim com ele, se eu impor limites, ele não vai sair de casa? Será que daí ele não vai usar mais? Mãe, ele já está usando progressivamente. A doença, ela é progressiva, incurável e pode ser fatal. Tome uma atitude. Comece a impor limites nas relações. Não aceite tudo. Né? Não se anule mais. Por medo de rejeições, por medo de ouvir aquilo que a senhora não quer ouvir. Porque, afinal de contas, a situação já está grave. Né? Então, agora você precisa tomar atitudes. Lá, muitos de nós nos tornamos permissíveis e coniventes com as situações. Ou seja, tem família que acaba, depois de um tempo, aceitando o filho usar droga dentro de casa, aceitando ver toda aquela situação. Muitas mães acabam indo até em biqueira para buscar para o filho, mas assim, mas ele está em casa, é importante isso. Mãe, entenda que isso o importante é a senhora frear isso. E sabe como que nós na terapia nós falamos sobre estreitamento de repertório. Seja você, né, um fator que estreite o repertório, porque se você ainda estiver proporcionando, ele vai lá, ele gasta todo o dinheiro, a senhora volta e ainda dá um dinheirinho para ele depois, tadinho, ele tá com fome, eu vou fazer a marmitinha dele, tadinho, ele gastou todo o salário dele com a droga, mas agora o que ele vai fazer? Eu vou ter que pagar essa conta para ele. Entende que de uma certa forma você ainda vai estar facilitando, operando, sendo conivente com o uso desse seu ente querido, e o ajudando a continuar sem sair dessas condições de uso, da vida ativa, como nós falamos. Não pode ter medo da rejeição. Saia dessas zonas das permissividades. Não aceite mais aquilo que você não é da sua índole, não é da sua essência. Ele até fala aqui dentro do SINCARD que muitas famílias, muitas pessoas, elas perderam a sua essência. E quando você fala em perder a essência, é quando a pessoa começa a perder o sentido de interesse pela vida dela. Isso é sério. Quantas mães, quantos pais, quantas esposas estão hoje sofrendo de transtorno de depressão, de ansiedade, porque ela vive conectada, esperando uma notícia do filho, às vezes o filho está dias e dias na rua. Faça algo por você. Pare de ficar aceitando tudo aquilo que chega para você
da forma que chega. Talvez a recuperação dele comece na sua recuperação. Talvez o que vai fazer sentido para ele depois é a sua forma de exigir, de não aceitar mais aquilo que a senhora sabe que tem que você sabe como tem que se posicionar. É que talvez nessa luta, com medo da rejeição, medo de que as coisas fiquem piores, não está se posicionando. E olha lá, só quem se valoriza, coloca-se em posição de ser valorizado. Que frase forte, né? E essa frase ela está aqui no encarte da segunda semana do Amor Exigente, segundo 12º princípio, enfoque da semana, eu e o outro. Só se coloca numa posição de se valorizar, né, de ser valorizado, aquele que se valoriza. Ou seja, enquanto você se anular, enquanto você aceitar tudo, enquanto você não começar a colocar limites nas relações, deixar que esse seu filho faça o que ele quiser, né, use o tanto de droga que quiser e depois chegue e ele não pague pelas consequências. Tem pais que ainda, depois de grande, 30 anos, 40 anos de idade, ainda quer fazer por ele. Ah, mas ele não tem condição. Ele tem condição sim. Da mesma forma que ele tem inteligência, articulação, anda quilômetros para buscar uma substância, por que ele não pode buscar uma recuperação? Talvez ele não tenha essa consciência, mas quem vai criar essa consciência por ele? Talvez seja você, dentro das suas atitudes. Então, para que você seja valorizado por alguém, primeiro valorize. Valorize você. Comece a olhar para você. Não deixe mais de fazer aquilo que você precisa fazer por você. Não permita mais que o outro determine como vai ser o seu dia. É a forma que você dá acesso às coisas. De que forma você tem dado acesso? De que forma você tem deixado que as ações das pessoas, ou aquilo que elas fazem, ou aquilo que elas não fazem, e que você imaginava que elas deveriam fazer, tem afetado a sua vida? Então comece a se questionar, comece a se perguntar, comece a se criticar. De que forma eu devo me posicionar buscando uma recuperação? Primeiro por mim. Ah, mas ô Amor Exigente, eu vim por causa do meu filho? Não, a senhora pode ter chegado pelo seu filho, mas a senhora só permanece por causa na hora que você entende que o processo é sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história. Olha lá, a reflexão para a gente ir terminando. Como tenho buscado o respeito que mereço em relação a quem eu amo? Será que você tem buscado? Será que você tem se respeitado para que as pessoas te respeitem nas relações? Se pergunte sobre isso. De que forma você tem, mais uma vez, deixado que as pessoas influenciem os seus comportamentos? Você tem sofrido pelas expectativas que você criou? Ou essa pessoa não supriu? Então entenda que o processo, mais uma vez eu reforço, é sobre você. É de dentro para fora. Não deixe que aquilo que acontece ao seu redor, ou as ações daquele seu ente querido que ele não faz, afete você ao ponto de se anular. E de você viver nesse pensamento de perigo. Mas será que se eu fizer isso? Faça. Cuide de você, ame-se, se valorize, porque só assim as pessoas vão conseguir começar a entender o quanto você é importante. Porque quanto você deixar que as pessoas te tratem da forma que elas pensam que elas devem te tratar, não pense que elas vão ter, essa consciência. Tadinho dele, tadinho dela. Não. Porque você permitiu isso. Então você é o único que pode frear essas situações. Tá bom? Agradeço imensamente as famílias que nos acompanham, me acompanham. Um grande abraço. Comente aí, tá, famílias? Comente, compartilhe, coloca um joinha, se inscreva no canal. E qualquer dúvida, pode mandar as perguntas aí, que sempre a gente está disposto a fazer novos vídeos para que esse objetivo de ajudar as famílias cheguem ao maior número de lares possível. Obrigado, uma ótima noite a todos.